A paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui de novo hoje comigo, para dar início a mais um dia de leitura diária. Feche os seus olhos e assim vamos iniciar nossa leitura diária com oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o Teu nome. Nos ajude, Senhor, nos dê graça, que Teu Espírito Santo seja intérprete da Tua palavra, Senhor. E que a Tua presença não se afaste de nossas vidas. O Senhor venha abençoar cada inscrito, cada um que tem chegado até aqui, Senhor, e ouvido a Tua palavra, que tem se alimentado da Tua palavra. Senhor, derrame com bênçãos dos céus, Senhor, sobre o lar de cada um, suprindo suas necessidades e que seu coração e seus caminhos sejam voltados, Senhor, para os Teus caminhos. Eu te agradeço por tudo, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem me dado, Pai, de estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, Senhor, lendo a Tua palavra, neste propósito anual, lendo a Bíblia inteira. Que o Senhor continue conosco, pois sem Ti nada somos e nada vamos conseguir realizar, Pai, sem a Tua presença. Sem a presença do Teu Espírito Santo, não conseguiremos, Senhor, nada, porque nada vem de nós, Senhor. Nada temos se não vier de Ti. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Jó, capítulos 8 ao 12, e Apocalipse, capítulo 12. Jó, capítulo 8, Jó, capítulo 8, diz assim: Bildade. Então Bildade de Suar respondeu: Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não instruirão, não lhe falarão? Não profetizarão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer se não no pântano? Sem água cresce o junco? Mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, espalhando seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Mas quando é arrancada do seu lugar, esse a rejeita e diz: nunca vi. Isso é o fim da sua vida. E do solo brotam outras plantas, pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Jó, capítulo 9. Então Jó respondeu: Bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar de uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso, ele transporta montanhas, sem que ela o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas, só eles têm os céus, e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Deus não refreia sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria como uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agruras. Recorrer à força
Ele é mais poderoso. Ao tribunal, quem o intimidará? Aleluia. Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ele me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desprezo dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos e seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam em um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir. Ainda assim me apavoro, com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente, uma vez que já fui considerado culpado. Porque deveria eu lutar em vão, mesmo que eu me lavasse com sabão, e limpasse as minhas mãos com solda de lavadeira, tu me atirarias no poço de lodo, para que até minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda, e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Mas esse não é o caso. Capítulo 10. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa. E de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes. Revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tens os olhos de carne, enxergas como os mortais? Tem teus dias como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida como são do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado. Embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite, e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com os ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estaria me observando, e não me deixaria sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferiria ter morrido, antes que alguém pudesse ver-me, se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura. Já estariam no fim os meus poucos dias. Afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para um lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Capítulo 11. Zofar. Então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola cairá aos homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, e sou pura aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra. Sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal,
Quem pode opor-se? Quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo que a vê, mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar de suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido, você esquecerá suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Apocalipse, capítulo 12. A mulher e o dragão. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos céus, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Lançando-as na terra, o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações como cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus, e de seu trono a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos evitaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. É a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então houve uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E ele os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher, e dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para um lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante o tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.